primeiro subtópico nos sugere a visão de Cornélio, esse personagem icônico que está dentro de um contexto em que, em Atos capítulo 2, a igreja é impactada pelo Espírito Santo, ela é estimulada a sair da sua zona de conforto a partir da morte de Estevão, e nós vamos ver as causas e os efeitos que acontecem dentro desse cenário. Apresenta-se aqui um personagem chamado Cornélio. O texto nos sugere que Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Dentro do contexto bíblico judaico, existiam duas classes de pessoas: as pessoas que eram judeus e as pessoas que não eram judeus. Nós vemos aqui Cornélio, que era um gentil, torna-se um prosélito, convertido ao judaísmo. Cornélio também é um homem piedoso, que fazia piedades, que ajudava as pessoas, que estendia a mão, mas também era um homem temente a Deus. E se nós classificarmos dentro do contexto judaico, o que é um prosélito? O prosélito era aquele que se convertia ao judaísmo, como nós falamos, e ele praticava todos os ritos judaicos, sacrifícios, guardar o sábado. Já a pessoa classificada temente a Deus, ela não guardava o sábado. E existia, logicamente, né? Nós falamos aqui os judeus. Então, dentro desse contexto, existia os judeus, nascidos judeus, os prosélitos, que se convertiam ao judaísmo, e também as pessoas tementes a Deus, que não necessariamente, ela sendo uma pessoa temente a Deus, ela participava da circuncisão, reforçando aqui e trazendo esclarecimento melhor. Nós vamos ver aqui também, dentro desse primeiro subtópico, o texto destaca-se que Cornélio era um homem que orava. Cornélio, ele traz algumas referências do impacto de quando a igreja estava na expectativa da busca pelo Espírito Santo. O que a igreja fazia em Atos capítulo 1, versículo 14? A igreja estava orando. A busca, o anseio por um encontro com o Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, nós já vamos perceber na vida desse grande personagem. E com isso, cheio do Espírito Santo, houve-se a necessidade de uma revelação sobrenatural da parte de Deus. Cornélio, mesmo tendo todas as características a quais nós apresentamos aqui, ele precisava ainda ouvir a mensagem da palavra de Deus. E é por isso que Cornélio, então, é direcionado a Pedro. O anjo aparece a Cornélio, mas o anjo, ele não poderia levar ou trazer a mensagem do evangelho a Cornélio. É aí que surge, então, eu e você dentro desse cenário. Nós, como portadores das boas novas do evangelho, a levar essa mensagem. Pedro entra dentro desse contexto, ele leva a mensagem a Cornélio, e Cornélio entende ainda mais profundo quais são os significados de uma mensagem cristocêntrica e a necessidade de um ingressamento na vida cristã. Amém. Apenas aqui para complementar, pastor, no finalzinho aqui do primeiro subtópico, o autor ele coloca, inclusive o que o senhor falou, que Cornélio ele era piedoso, ele era temente a Deus, mas aí ele coloca assim, ó, no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Então é bom nós pontuarmos, e até o professor que está nos assistindo pontuar em sala de aula, e não é somente eu fazer caridade e ajudar as pessoas ali que eu acho que já é o suficiente para a salvação, né. Existe algumas pessoas que pensam dessa forma: "Não, eu preciso aceitar Jesus, não preciso ser crente, basta eu fazer as minhas obras de caridade aqui e tá tudo bem", né. Existe, Ma inclusive, algumas religiões que pregam isso, né? Essa questão da filantropia, ela ser a base ou o centro da pessoa, ela ser salva. Mas Tiago, ele